Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra para os irmãos nesta manhã. A Bíblia nos diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, a toda criatura, após virar o fim. Então, meus irmãos, neste momento, nesta hora, estou orando aqui no monte, juntamente, sozinho, mas estou com 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm me abençoado. Eu queria dizer para os irmãos o seguinte: estava no meu lar, na minha casa, nesta manhã agora, estava rastelando meu terreiro, lá, meu quintalzinho, e senti a presença do Senhor, senti a vontade, Deus me tocou no meu coração de estar aqui para louvar a Ele, que eu vinha buscar o Senhor. Não venho buscar o homem, nem a mulher, nem a criança, não venho buscar ninguém. Não venho buscar aqui bens materiais, nem coisas que me beneficiem. Mas venho sim buscar a presença do nosso Deus, o nosso Jesus amado, nosso Deus querido. Então, meus irmãos, e essa palavra é a palavra que eu deixo para os irmãos nesta manhã. A Bíblia nos diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Sabemos, meus irmãos, que a iniquidade está se aumentando a cada vez mais, está cada vez mais se aumentando a iniquidade. Vemos aí grandes homens de Deus, que dizem ser homens de Deus, estão entrando, irmãos, no mundo do pecado. Estão pregando que não vive em cima do púlpito. Às vezes você vê o irmão falar tão bonito, tão cheio, com fervor em cima do púlpito, mas não tem nada de Deus. Porque o nosso Deus, ele é muito claro, que ele é mestre em pegar o que não presta e fazer o que é bom. Porque, meu irmão, o que eu não posso, o que eu não faço para Deus, ele vai pegar um que está lá na rua, um coitado, um servo do Senhor que está lá. A gente não sabemos por um motivo que ele está na rua, por qual motivo que ele se voltou para o mundo da droga. Às vezes é por perca do irmão querido, às vezes é por perca de um pai, de uma mãe, de uma tia, não sabemos. Não sabemos porque ele está lá na calçada jogado. Muitas das vezes pode ter sido um servo de Deus, mas pela negligência do povo, o povo estão buscando aqueles que têm dinheiro, que têm bens financeiros. Muitas das vezes tem pastores buscando irmãos que têm bens financeiros para pôr na frente da obra do Senhor. Muitas vezes o irmão busca pastor, diácono, busca um pastor ali que só em cima do púlpito é uma benção, em cima do púlpito prega a palavra com fervor, em cima do púlpito ele fala do amor de Deus, mas lá fora ele está fazendo tudo aquilo errado, ele não está fazendo o que Deus quer. Muitas das vezes ele sai com a irmã, ele faz coisa, ele prostitui na vida, ele faz tudo que é de errado e depois fala que ainda é de Deus, que é salvo. Ele não... Esse irmão, Senhor, meus irmãos, está completamente fora da Bíblia. Muitas das vezes o irmão não dá nada por um irmãozinho que está ali no canto da igreja. Muitas das vezes nem leitura tem. Muitas das vezes não sabe nem pegar uma Bíblia para ler. Mas o irmão esquece que aquele é um servo do Senhor, que o Senhor está lapidando. Aquele pode subir em cima do púlpito e pedir para o irmão que está lá embaixo, o irmão que está em cima do púlpito, ler uma palavra para ele. Não precisa ler 4, 5 palavras, um versículo que ele lê, ele fala o que Deus manda. A igreja fervorosa, ela se enche do Espírito Santo, ela se enche da graça do Senhor, ela se enche do poder de Deus. E muitas das vezes, meu irmão, aquele simples irmãozinho pode orar por enfermo e ser liberto na hora. Aquele irmãozinho pequeno que ninguém dá nada para ele pode orar por um defunto e ele se ressuscitar.
Porque, meus irmãos, que eu digo isso, a palavra do Senhor ela é bem clara, que todo aquele que não me crê no meu nome, farás a mesma maravilha que eu faço, e se possível mais. Isso não é eu que estou falando, isso não é o irmão, isso é a Bíblia que diz, Jesus que nos disse isso. Muitas das vezes tem muitos irmãos que não tem nada, não tem nem uma bicicleta para andar, mas você vê que o irmão ele é fervoroso, ele chega na igreja, ele louva um simples hino, ele louva um hino da harpa, ou um hino de qualquer um cantor por aí, e Deus desce o teu Espírito Santo, porque é o irmãozinho que está na presença do Senhor, é o irmãozinho que faz a vontade do Senhor, porque muitas das vezes nós buscamos os bens materiais, nós deixamos o Deus o segundo plano, nós deixamos Jesus o segundo plano, e não é assim, meus irmãos. Nós temos que pôr a Deus em primeiro plano, nós temos que pôr Jesus Cristo em primeiro plano, segundo plano é o nosso. Muitas das vezes, muitos se preocupam com a carne que vai comer amanhã, no almoço, na janta. Muitos se preocupam que amanhã ele não tem um grão de arroz para fazer. Muitos se preocupam que ele amanhã tem que pagar uma conta e não tem um centavo. Muitos se preocupam que ele tem que comprar um carro, ele tem que comprar uma fazenda, comprar uma casa para morar, e não é assim. A Bíblia nos fala que o Senhor nos diz assim: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes nós não estamos dando lugar para Deus. Muitas das vezes nós fazemos coisas desagradáveis ao olho do Senhor, e também sabemos que estamos errados, não dobramos nosso joelho para falar com Deus, para pedir perdão para Deus. E eu, no meus casos, eu muitas das vezes tenho errado, porque eu sou falho, eu não sou super-homem, eu não sou Deus, eu não sou ninguém, simplesmente sou um servo do Senhor, que o Senhor tem me usado, o Senhor tem me levantado, o Senhor tem me guardado. Muitas das vezes eu falo o que eu erro, às vezes eu faço um erro, o Espírito Santo de Deus me acusa, e eu peço perdão ao Senhor. Se estou no meu trabalho, eu não posso dobrar meu joelho, porque muitas das vezes tem alguém que se escandaliza. Então, eu orando, eu trabalhando, eu falo com Deus em oração, em pensamento, porque a palavra do Senhor é clara. Deus diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então, muitas das vezes eu peço perdão, às vezes no meu trabalho, fazendo trabalho aqui, outro ali, eu peço perdão pelos meus erros, peço perdão por tudo aquilo que tem feito de errado. E também, meu pai, meus irmãos, quando eu erro, que estou na presença de Deus, que eu sei que eu errei, eu dobro o meu joelho e falo com Deus. E muitos não querem saber disso, meus irmãos. Muitos não querem pregar a palavra do Senhor. Muitos não querem pedir perdão. Muitos acham que o que ele está fazendo, Deus vai perdoar ele sem pedir. Nós temos que se humilhar na presença de Deus. Lembro uma certa vez, a Bíblia nos disse, 2 homens subiram ao monte a orar, um publicano e um fariseu. O fariseu orava dizendo: Senhor, eu tenho isso, tenho aquilo, eu pago o dízimo, tanto ganho. E eu olhou para cima e falou: não sou ainda como esse publicano, pago o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano simplesmente falou com Deus, olhando, levantando os olhos ao céu, falou ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. E aquele desceu justificado, e outro não. Vemos também a palavra dos 3 homens da cruz, o ladrão da esquerda, o ladrão da direita, Jesus no meio. O da esquerda zombava de Jesus, dizendo: tu não és filho de Deus? Desce-te daí, salva pelo menos a ti. O da direita falava para ele assim, dizia para ele: tu ainda não temes a condenação que há? Nós sim, nosso feito merecemos. E esse coitado, que culpa tem? E ele diz ao Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu paraíso. Jesus, inclinando a cabeça, e diz para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Então, meus irmãos, nós temos que orar, nós temos que agradecer, nós temos que louvar a Deus. Irmãos, esta é a palavra que eu tenho nesta manhã. Eu vim aqui, eu estava trabalhando, o Senhor me tocou, eu vim aqui
louvei ao Senhor, busquei a presença do nosso Deus Altíssimo e senti de fazer este vídeo. Irmãos, não deixa de escrever, não deixa de buscar a Deus. E se os irmãos puderem, irmão, compartilhe esses vídeos com todo mundo, porque muitas das vezes eu não tenho o telefone de ninguém, mas você tem um irmão, você tem um amigo, você tem um companheiro, você tem o telefone dele, manda esse vídeo para ele, irmãos. Eu não sou um pregador, sou um diácono, separado a diácono, não fui ungido a diácono, mas pelo nosso Deus eu sou um cooperador, sou um pastor, sou um diácono, porque o que Ele manda eu falar, eu falo, meus irmãos. Então, o que Deus manda te falar, não guarda para você, vai e fala, porque amanhã pode ser tarde demais, amanhã você pode se arrepender. Então, meus irmãos, busca. Se Deus está falando com você, meus irmãos, deixa a vergonha de lado, deixa tudo de lado, vai lá, fala para aquela pessoa o que Deus manda te falar. Se Deus manda você profetizar na vida dela, você profetiza. Se Deus manda você falar para ele se consertar, vai lá e fala para ele se consertar, irmão, porque senão pode ser tarde demais. Lembra daquele irmão, que estava doente, o Senhor mandou o profeta dele falar para ele levantar, pôr a casa dele em ordem, que ele ia morrer. Aí ele voltou, ele clamou, virou para o canto e clamou a Deus. E Deus, antes do profeta sair do templo, mandou ele voltar e falar para ele que Deus estava acrescentando a vida dele 15 vezes mais, 15 anos mais. Então, meus irmãos, fala com Deus, não deixa sem falar com Deus. Se Deus mandar você falar, meu irmão, vai falar o que Deus tem falado. Amém? Deus o abençoe, que Deus seja na tua vida, a paz do Senhor Jesus. Um abraço do irmão Josuel, a quem te ama em Cristo Jesus. Amém. Deus não rejeita a oração, irmãos. Obrigado, meu irmão. Deus o abençoe.